E aí, voltei. Gente, temos vários assuntos para falar, né? Foi por isso que eu demorei um pouquinho, porque como são muitos assuntos, eu preferi trazer tudo num vídeo só, né? Como vocês viram aí nas minhas pequenas palavras que estão na imagem do vídeo. Então, né, vamos começar pelo assunto creche. Gente, eu olhei uma creche para meu filho. Ah, eu estou de batom, sim. Milagres acontecem, né? Fui olhar uma creche para o Judá. Sim, eu sei que eu falei que eu não ia colocar numa creche até os 3 anos de idade, mas eu acredito que as necessidades da gente mudam com o passar do tempo, né? E aí, deixa eu contar para vocês uma coisa. Fui. Primeira coisa, quem me falou para eu procurar uma creche, da maneira que eu vou contar aqui, foi minha terapeuta. E eu só vou contar da minha terapia no final do vídeo. Então, você fica aí até o final para você saber que eu estou sim fazendo terapia e como que foi a minha primeira sessão. Beleza? Bom, então, as necessidades mudaram, né? A partir do momento que eu entendi que o fato de eu estar em casa, trabalhando, por mais que não seja um trabalho remunerado, não quer dizer que eu não esteja trabalhando, não é mesmo? O fato de eu estar em casa, atendendo pessoas pela internet, aconselhando pessoas, respondendo direct ou respondendo ali pessoas pelo WhatsApp, porque, como vocês sabem, nós cuidamos de uma comunidade cristã, então nós somos pastores de uma comunidade, acaba que temos demandas durante a semana e durante o fim de semana também. Somos líderes de jovens, então temos demandas para poder trabalhar. E na minha cabeça, se eu não estou recebendo, porque nós não recebemos, né, salário, nós não temos salário. A partir do momento que eu falei assim, vou ficar em casa cuidando do meu filho, não temos salário. Então, na nossa cabecinha, o fato de estarmos em casa, não remunerados, significa que nós não estamos trabalhando. Que ilusão, né, gente? Por que que a gente pensa assim, meu Deus do céu? Sendo que em casa a gente tem muito mais trabalho para fazer. Muito mais. E é um trabalho que não acaba nunca. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E aí, foi aonde que eu sentei com meu esposo, o Judá, conseguimos desfraldar o Judá 99,9%, porque ele ainda usa uma fralda à noite para dormir. Mas a fralda já está levantando sequinha, então já estamos quase 100%. E aí nós sentamos e conversamos. Vamos ver a possibilidade de uma creche? Vamos. Eu queria uma creche meio horário, porque eu com meio período eu conseguiria fazer muitas coisas aqui em casa. E a outra metade do tempo eu estaria com o Judá, né, auxiliando com as demandas, e que são muitas, né? Quem tem filho aí, quem tem mais de um, então não sei como que você sobrevive. Tem aí o meu respeito, tá? É, então, conversamos. Vamos ver uma creche? Enfim, aqui na minha cidade não existe creche para criança de 0 a 3 anos, meio período. Só horário integral. E aquilo começou a me ficar encafifada, né? Motivo também que eu levei para terapia, porque eu falei, meu Deus, eu preciso de socorro, socorro, né? Eu tava surtando já em relação a isso. E beleza. Descansamos no Senhor, fomos conversar. E fui fazer minha terapia. Depois eu te conto por que eu fui fazer. E na conversa com a minha terapeuta, primeiro que a minha terapeuta é crente. Não estou menosprezando as que não sejam, mas eu sou crente, então eu faço questão, né, que a minha terapeuta seja cristã. Mas eu fui aleatório, sabe? Entrei numa clínica, pedi para marcar uma sessão. E quando ela chegou, eu fui contando meu histórico, tal, tal, tal. E ela falou assim: que bom, eu também sou cristã. E Deus ouviu minhas preces. E ela virou e falou: Camila, vamos fazer o seguinte. Você não precisa. Você tá matando cachorro a grito? Eu falei, não, é uma questão mais que eu preciso me organizar minhas emoções. Meu filho também precisa desse tempo com outras crianças, né? Interagir, brincar, gastar energia, porque eu não estou conseguindo gastar a energia dele porque eu não estou descansando. Então, enfim, várias situações aí. E aí ela me deu uma solução muito bacana. Ela falou assim, faz o seguinte, vai visitar a creche. Já tinha ido em uma aqui do bairro, mas não tinha vaga. E é muito difícil conseguir. E ela virou e falou assim, por que que você... E a secretária já tinha me dado a ideia, a secretária dessa primeira creche, de ir na prefeitura, ver como que funciona as vagas, né, e tal, tal, tal. E detalhe, eu coloquei na inscrição da vaga que eu não trabalho. Tá bom pra você? E aí a minha irmã virou pra mim e falou assim, como assim você não trabalha? Você trabalha sim. Eu falei, não, mas eu não trabalho fora. Ela, beleza, mas você trabalha de home office. Porque quando você tá no computador
respondendo pessoas, né, fazendo suas coisas em relação à igreja, fazendo as suas coisas em relação ao Ministério de Jovens, fazendo as suas coisas em relação à casa, às demandas da casa, você está trabalhando. E aí eu falei, poxa, qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema, meu Deus do céu? Só porque eu não tô recebendo? Enfim. E a terapeuta virou e falou assim, vai na prefeitura e conversa com eles e fala que você está dependendo da vaga para você trabalhar de home office. Aí meio que comunicou com aquilo que a minha irmã já tinha conversado comigo. Falei, faz todo sentido. Ela falou, Camila, porque você trabalha. Aí a terapeuta veio falando aquilo que a minha irmã também já havia me falado. Você trabalha, você só não trabalha de forma remunerada, você não recebe para fazer o que você faz dentro de casa. Mas o que você faz é um trabalho e você precisa, às vezes, de estar livre para poder sentar com o seu notebook, abrir o seu notebook, fazer as suas coisas. Até isso aqui que eu estou fazendo aqui, que acaba que vira um trabalho também, eu não estava tendo tempo. Enfim, a psicóloga me deu esse direcionamento, falou assim, vai na prefeitura, porque é uma cidade de interior, você consegue melhor, conversem e beleza. E depois de ir na prefeitura, vamos ver o que vai dar? Eu falei, mas eu não queria deixar ele horário integral, eu queria meio período. Ela, Camila, matricula seu filho e depois você vê a possibilidade de simplesmente tirar o seu filho antes de acabar o horário integral. E eu falei assim, sabe quando você acaba e vai assim, ó, puf. Eu falei, que isso? Como assim? Ela tá assim, Camila, simplesmente você vai combinar com a professora, com a secretária, com a diretora da creche, fala assim, olha, eu vou precisar tirar ele mais cedo, né, e tal. Enfim, eu comecei a ficar preocupada com isso, que eu falei assim, gente, a creche não vai aceitar eu simplesmente chegar lá e falar assim, vou tirar meu filho mais cedo da escola. Eles não vão aceitar. Bom, fui para oração, né? E ela virou para mim e falou assim, vamos orar sobre isso? Falei, vamos. Adoro quando alguém fala para mim assim, o que eu já sei que eu tenho que fazer, mas ouvindo da boca de um profissional, você fica assim, tô pagando, tenho que ouvir. Tô pagando, tenho que fazer. Entendeu? Enfim. Quando foi? Ontem. Por isso que eu tô gravando hoje, pra mim não esquecer, porque, né? Fica fresquinho aqui na minha mente. Fui na prefeitura. Cheguei lá, conversei com a secretária que tava lá. Nossa, pessoal muito atencioso, enfim. Conversei e falei assim, e aí? Ela tá assim, olha, não temos vaga para essa creche que você quer, mas temos uma que é basicamente assim, mesma distância. Eu falei, olha, eu não tenho condição de levar meu filho a pé, porque a distância é longa, né? Andando, e é do lado de lá da BR, uma creche nova, blá, blá, blá. Ela falou, Camila, tem transporte. Eu falei, aí, a cabeça maluca da mãe, como que eu vou deixar uma criança de 2 anos e meio num transporte, sozinho? Ela falou assim, não, a mãe é obrigatório a estar com a criança no transporte para levar e para trazer de volta. Eu, opa, agora sim você tá falando a minha língua. Eu falei, sério? Ela falou assim, sério? Os horários são esses, o transporte passa nessa rua aqui, no seu bairro, né? Tal hora eles vão pegar vocês dois, vai levar na creche, aí você vai levar a criança na porta da sala. E aí à tarde a mesma coisa, ele vai passar no mesmo ponto, vai pegar você, vai buscar a sua criança e vai te trazer aqui. Eu fiquei, opa, meu imposto tá valendo de alguma coisa, não é mesmo? Fiquei muito satisfeita, embora depois conversando com meu marido, eu vejo que não necessariamente eu tenha que usar o transporte para levar, porque é o mesmo horário que o meu marido sai para trabalhar. Então, ele poderia muito bem levar ele na creche e aí eu iria com o transporte buscar. Mas isso a gente ainda está pontuando e etc. Enfim, estamos aí no processo de matrícula. Meu coração está muito apertado. E eu já cheguei lá. Ai, beleza, depois que eu saí da prefeitura, fui na creche. Porque eu sou doida, entendeu? No mesmo dia, ela falou assim, mas você vai agora na creche? Eu falei, vou, porque é folga do meu marido e eu tenho que aproveitar a folga dele para resolver tudo que eu tenho que resolver com relação ao meu filho, à minha casa, às coisas, então vamos. Cheguei na creche, a secretária me atendeu, e aí ela falou assim, sua matrícula, aliás, sua vaga foi liberada, porque realmente a moça da prefeitura liberou a minha vaga. É uma creche nova, então tem gente entrando e tal. E na outra aqui, impossível. E eu falei assim, vou surtar se essa vaga, né, demorar muito para sair, que eu preciso resolver, me organizar. Beleza. Conversando com ela, aí vem as perguntas malucas, né? Que horário integral a criança vai tomar banho. Eu já trabalhei em creche, eu sei como que funciona lá dentro. Mas eu fui perguntando assim, como mãe, eu não fui perguntando como alguém que já foi uma profissional nessa área, né?
E aí eu, ai meu Deus, como que funciona? E como que eu funciono o banho? Aí ela, mãe, a gente não põe a mão na criança. Eu falei, pois é, porque vai ficar pelado. E aí? Mãe, a gente não põe a mão na criança, fica tranquila. Seu filho, a gente coloca o sabãozinho na mão, é uma autonomia. Eles vão lavando, e não é banho, banho não, é só pra tirar o suor do corpo, tal, tal, tal. Aí eu, ótimo. Perguntei a respeito da soneca, né? Eles me falaram quantas refeições no dia, eles me deram os detalhes. Mas assim, tem um monte de pergunta que está anotada aqui, que amanhã, que é o dia de fazer a matrícula, eu vou lá perguntar, por exemplo, tela, açúcar, vou perguntar tudo, gente, porque é aquela coisa, se eu decidir colocar, a fim de me reorganizar, eu preciso saber como que o meu filho vai estar sendo cuidado, né? Ele não tem nenhuma alergia alimentar, mas, por exemplo, eu não dou açúcar para ele em casa, esporádicas vezes quando eu saio em algum lugar, ele come açúcar. Tela, aqui em casa, é não. Então, eu não sei como é que funciona na escola. Você tem um horário para, né, pelo menos na creche que eu trabalhava, eu tinha videoteca. E aí, beleza. E aí eu falei assim, vou fazer essas perguntas? Vou, porque depois eu não vou ser pega de surpresa. Ah, mãezinha, mas você não perguntou. Então, vou perguntar. Tá aqui no meu, né? E o motivo da terapia, gente, emocional. Toda mãe tinha que fazer terapia desde a gestação. Na verdade, terapia a gente sempre tem que fazer, né? Mas quando você está gestando, você vai largar uma vida para começar uma outra vida diferente. Um filho não muda um pouco, um filho muda tudo, toda a rotina, todo o esquema, né? Tudo gira em torno da criança. E eu já devia ter começado a minha terapia na minha gestação, mas é aquela coisa do, sabe, vamos empurrando com a barriga de gestante mesmo, vamos ver o que dá. E aí eu estava me notando muito impaciente com ele, sabe? E ele é uma criança, eu preciso saber me gerenciar, porque ele não tem nada com meus BO. Ele não tem nada com... Aí a privação de sono, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, você pode procurar e assistir sobre a privação de sono, que até hoje o sono dele ainda é irregular. Motivos também pelos quais nós decidimos colocar na creche, porque a creche te dá essa rotina. E aí ele vai chegar aqui em casa exausto, vai brincar, vai ter o nosso tempo de qualidade, e depois ele vai para a caminha e vai dormir. Ele precisa dormir, porque dormir ajuda na cognição da criança, no crescimento da criança. Então, para mim, já estava prejudicando não só a mim, mas a ele também. Ele é o maior prejudicado, porque a gente que é adulta, a gente se vira. Então, eu comecei a perceber umas, sabe, falta de paciência, falta de disponibilidade, falta de vontade, um monte de coisas. E aí eu falei assim, opa, sinalzinho alerta aqui, né? Alerta na minha cabeça. E várias vezes eu já tinha conversado isso com meu marido. Eu preciso marcar uma terapia. Eu preciso ele. Bora? Pra quando você vai marcar isso? Bora marcar. E aí consegui uma clínica, uma indicação de uma blogueira que eu assisto, que também é mãe, tal. Entrei, marquei e já foi assim, 2 dias depois, eu fiquei super ansiosa para terapia, porque eu nunca tinha feito terapia em si, eu já tinha feito uma consultoria com uma psicóloga, mas não terapia. E a primeira consulta, minha psicóloga, assim, sabe quando Deus parece que escolhe a pessoa a dedo, assim? Não, eu não garanto que eu vou fazer várias sessões, porque ela mesma falou, Camila, vamos fazendo e vamos ver, né? Porque pelo que eu tô vendo, você é mais uma questão de ordem, as emoções, como que você tá lidando, né? Tal. Enfim. E aí, o motivo pelo qual eu comecei a fazer terapia, porque eu sei que o meu filho precisa do meu melhor, ele não precisa do meu pior, né? E quando você amanhece um dia que você não dormiu bem na noite, meu Deus, eu não sei você do outro lado, mas eu sou caos, o puro suco do caos, né? Eu fico lenta, eu fico impaciente, eu não consigo comer direito, eu não consigo raciocinar, eu não consigo ler, eu não consigo fazer absolutamente nada. E isso acaba interferindo no meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com o meu filho e no meu relacionamento com as outras pessoas também, que eu preciso estar ok, né? Porque como que eu vou cuidar dos outros se eu não estou cuidando de mim? Na verdade, eu acho que a terapia é sobre isso, é sobre você cuidar de você primeiro, né? Bom, então, tinha outros assuntos aqui para nós falarmos, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque nesse vídeo vai ficar enorme. Mas já fica aí com algumas atualizações e vamos ver como que vai ser a adaptação do Judá na creche. Eu também não sei. Para mim é super novidade. Para mim, o coração tá apertado, tá pequeno, mas eu preciso fazer a tentativa, porque se eu nunca tentar, como que eu vou saber se vai dar certo ou se não vai? Se ele vai gostar ou se não vai, né? Se não gostar, gente, eu tiro. Para mim não tem problema nenhum. Eu vou me readaptando, a gente vai se reorganizando, mas eu acho que vale a pena eu dar essa chance para ele e dessa chance para nós também. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei aqui, comenta se você já passou por isso, tá
imaginando como que vai ser. Ah, Camila, eu também não gosto de creche, mas ao mesmo tempo eu trabalho home office, preciso pensar, preciso produzir, trabalhar. Vamos trocar figurinha? Porque às vezes o que você está fazendo aí é resposta para mim e às vezes o que eu estou fazendo aqui é resposta para você daí. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!